Olha, se você tem mais de 60 anos e está acordando 3, 4, às vezes até 5 vezes durante a madrugada só para correr para o banheiro, então fica comigo até o final desse vídeo, porque o que vou revelar aqui pode transformar completamente a sua qualidade de vida. Vou mostrar 5 práticas diárias que funcionam como verdadeiros escudos protetores para a sua próstata. E garanto que quando chegar no terceiro, você vai ficar de queixo caído, porque é um assunto que quase ninguém tem coragem de falar abertamente, mas que tem uma base científica absurdamente sólida e resultados impressionantes. Eu sou a doutora Rafaela Monteiro. E se você quer continuar recebendo conteúdos importantes sobre saúde após os 50 anos, já se inscreva no canal e ative o sino. Trabalho há mais de 2 décadas, atendendo homens na maturidade aqui no Brasil. Já ouvi centenas de relatos, acompanhei inúmeros casos e sei muito bem como é difícil conversar sobre questões tão íntimas quanto próstata, função sexual, essas coisas que mexem com nossa privacidade. Mas olha, precisamos deixar o constrangimento de lado, porque cuidar dessa parte da saúde masculina é absolutamente essencial. Deixa eu te contar uma coisa. Depois que você passa dos 60, é praticamente inevitável que a próstata comece a aumentar de tamanho. Faz parte do processo natural de envelhecimento do corpo masculino. Mas sabe o que não é normal? Você simplesmente aceitar que vai ter que conviver com essas consequências pro resto da vida. Você não precisa se conformar em acordar toda hora para fazer xixi. Não precisa carregar aquela sensação frustrante de que nunca consegue esvaziar a bexiga por completo e muito menos precisa ficar esperando até o dia que algum médico diga que não tem jeito, que vai precisar de uma cirurgia. O que vou compartilhar com você agora são 5 atitudes extremamente práticas, simples de aplicar, que podem começar a fazer parte da sua rotina já a partir de amanhã mesmo. Não estou falando de remédios caríssimos, não precisa comprar nenhum aparelho especial. E pode acreditar quando digo que essas pequenas mudanças têm o poder de fazer uma diferença gigantesca no seu dia a dia. Mas antes de mergulhar nos 5 hábitos, deixa eu te explicar rapidamente como funciona essa glândula e por que ela causa tanto transtorno. A próstata é uma glândula mais ou menos do tamanho de uma noz que fica bem ali envolvendo a uretra, aquele canal fino por onde a urina sai do corpo localizado logo abaixo da bexiga. Quando essa glândula começa a crescer, condição que a gente chama tecnicamente de hiperplasia prostática benigna, ela vai fazendo uma pressão cada vez maior na uretra, estreitando esse canal. Para você ter uma ideia visual, é como se alguém apertasse uma mangueira de jardim. Consegue imaginar? A água continua tentando passar ali dentro, só que com muito mais dificuldade, com menos força. E quando a próstata aumenta, o que acontece? Começam a aparecer todos aqueles sintomas que você conhece bem demais. Você sente necessidade de ir ao banheiro com uma frequência muito maior, principalmente durante a noite. Tem uma urgência súbita, aquela vontade que não dá para segurar. O jato da urina sai fraquinho, sem pressão. Fica aquela sensação incômoda de que ainda tem urina lá dentro mesmo depois de terminar. E às vezes ainda pinga depois que você já guardou tudo. Isso tudo mexe não só com a sua saúde física, entende? Afeta profundamente o seu sono, o seu humor, a sua vida social, a sua intimidade com sua esposa ou companheira. Mas chega de falar do problema. Vamos direto para as soluções. Vamos conversar sobre esses 5 hábitos que vão mudar seu jogo. O primeiro hábito que preciso te apresentar é uma estratégia que costumo chamar de hidratação inteligente. Isso mesmo, o jeito como você bebe água e principalmente em que horários você faz isso, pode ter um impacto enorme na saúde da sua próstata. A grande maioria dos homens que atendo no consultório vem com o mesmo discurso. Doutora, eu evito beber muita água, porque se eu beber mais, vou ter que acordar ainda mais vezes de madrugada para urinar. E olha, eu compreendo totalmente essa lógica. Faz sentido na cabeça de todo mundo, não é mesmo? Só que tem um problemão nesse raciocínio. Quando você restringe demais a quantidade de água ao longo do dia inteiro, o que acontece é que sua urina fica extremamente concentrada. Ela se torna muito mais ácida, carregada de toxinas, cheia de substâncias que vão irritar sua bexiga e inflamar ainda mais a próstata. É praticamente como jogar sal numa ferida aberta.
Além disso, urina muito concentrada aumenta drasticamente as chances de você desenvolver infecções do trato urinário e até pedras nos rins. Então, qual é a saída? O segredo está todo no timing, no momento certo de ingerir os líquidos. A orientação que passo para todos os meus pacientes é a seguinte: hidrate-se adequadamente pela manhã e durante todo o período do dia, bebendo água aos pouquinhos, de forma gradual e constante, mas diminua radicalmente o que você toma à noite, especialmente depois das 7, 8 horas da noite. Por exemplo, você pode começar o dia tomando 2 copos grandes de água assim que acordar. Isso ajuda a despertar todo o organismo. Depois, ao longo da manhã e da tarde, vá tomando goles pequenos a cada hora. Não é para descer litros de uma vez só, e sim manter um nível constante de hidratação. Agora, quando chegar à noite, após o jantar, você precisa limitar bastante o que toma de líquido. Nada de cerveja, nada de chás em canecas grandes, apenas o mínimo indispensável caso precise tomar algum remédio. E sabe o que mais? Corta completamente álcool e cafeína no período noturno. Café, chá preto, refrigerante de cola. Todas essas bebidas irritam a bexiga e têm efeito diurético, ou seja, vão te fazer urinar muito mais. Se você gosta de tomar algo quentinho antes de dormir, pode optar por uma camomila ou um chá de erva cidreira, mas sempre em quantidade bem moderada. Essa mudança simples na forma como você se hidrata pode diminuir de maneira impressionante o número de vezes que você levanta para ir ao banheiro de madrugada. Já tive pacientes que saíram de 5 idas noturnas para apenas 1 ou 2, só por causa desse ajuste. Parece milagre, mas é pura ciência aplicada. O segundo hábito que quero ensinar para você é fazer uma caminhada leve depois das principais refeições, especialmente para estimular a circulação de sangue na região da próstata. Sei que a vontade que bate em muita gente depois do almoço, principalmente, é deitar no sofá e tirar um cochilo, não é verdade? É o que há de mais confortável no mundo. Concordo plenamente. Mas deixa eu te explicar por que é tão importante mexer o corpo logo após comer. Quando a gente se alimenta, todo o fluxo sanguíneo do organismo se direciona para o sistema digestivo para ajudar no processamento da comida. Isso quer dizer que outras regiões do corpo, incluindo a próstata, recebem menos sangue durante esse período. E quando chega menos sangue, aumenta a inflamação, aumenta o congestionamento naquela área pélvica. Fazer uma caminhada de 10, 15 minutos depois do almoço e do jantar ativa a circulação geral do corpo, incluindo a região pélvica. Esse movimento simples, logo depois das refeições principais, coloca em funcionamento processos corporais extremamente importantes e os benefícios vão muito além de só facilitar a digestão. Quando você caminha, está ativando a musculatura das pernas, dos glúteos, de todo o abdômen, e isso funciona como uma bomba que manda sangue novo e oxigenado direto para a próstata. Além disso, caminhar ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue após as refeições, o que é fundamental, porque glicose alta no sangue está diretamente ligada a mais inflamação na próstata. Também contribui para manter um peso saudável e o excesso de peso é outro fator que piora muitos problemas prostáticos. Não precisa sair para correr uma maratona. Não é isso. Estou falando de uma caminhada tranquila no seu ritmo. Pode ser no quarteirão, numa praça perto de casa, até dentro de casa. Mesmo se o tempo estiver ruim lá fora, o importante é se movimentar, não ficar parado sentado ou deitado logo depois de comer. E agora chegamos no terceiro hábito, aquele que prometi que ia te surpreender muito. Respira fundo porque vamos tocar num assunto que nossa cultura tem grande dificuldade de mencionar abertamente. Ejaculação com frequência regular. Isso mesmo que você ouviu. E antes que você mude ou fique constrangido, deixa eu te falar que isso tem respaldo em diversos estudos científicos sérios e respeitados. A ejaculação frequente, e quando falo frequente estou falando de umas 2 a 3 vezes por semana, funciona como uma espécie de limpeza interna da glândula prostática. Lembra que te expliquei que a próstata é uma glândula? Então, glândulas produzem secreções e se essas secreções ficam paradas, acumuladas lá dentro por muito tempo, podem gerar inflamação, congestionamento e até aumentar o risco de infecções.
No momento da ejaculação, a próstata se contrai e se esvazia. Elimina essas secreções que estavam acumuladas junto com bactérias e toxinas que poderiam estar gerando problemas. É como desentupir um cano, remover tudo que estava bloqueando a passagem. Além disso, durante a atividade sexual, o corpo libera ocitocina, um hormônio que diminui o estresse e a inflamação em todo o organismo, incluindo especificamente a próstata. Existe um estudo muito conhecido publicado no Journal of the American Medical Association, que acompanhou mais de 30.000 homens ao longo de vários anos e descobriu que aqueles que ejaculavam com maior frequência apresentavam um risco bem menor de desenvolver complicações prostáticas graves. Os dados são muito claros e convincentes. Agora, eu entendo perfeitamente que alguns de vocês podem estar solteiros, podem estar enfrentando dificuldades no relacionamento, podem ter questões de saúde que complicam a atividade sexual e tudo bem. A ejaculação não precisa acontecer necessariamente através de relações sexuais com uma parceira. A masturbação é uma alternativa totalmente válida, saudável e absolutamente natural. Sei que culturalmente fomos ensinados que isso é um tabu, que não se fala sobre isso, que é algo para se ter vergonha, mas acredite quando digo que não há nada de errado nisso. O importante é manter essa glândula ativa funcionando bem e limpa. Pense nisso como mais o exercício para a sua saúde, assim como você caminha ou faz alongamentos. É autocuidado, é medicina preventiva de verdade. Vamos pro quarto hábito agora. Dormir de forma profunda e reparadora para regular os hormônios e proteger a saúde da sua próstata. Olha, o sono é absolutamente vital para a saúde de modo geral, mas especialmente para a saúde hormonal. E os hormônios desempenham um papel crucial no funcionamento correto da próstata. Durante as fases de sono mais profundo, principalmente entre 11 da noite e 3 da manhã, nosso organismo produz testosterona, equilibra o cortisol, que é o hormônio do estresse, e executa processos de reparo celular extremamente importantes. Quando você não dorme direito, quando o sono fica sendo interrompido constantemente, todos esses processos entram em desequilíbrio. Cortisol elevado, que é exatamente o que acontece quando você dorme mal ou está muito estressado, provoca inflamação generalizada no corpo todo, incluindo a próstata. Por outro lado, níveis baixos de testosterona, que também acontecem quando você não descansa adequadamente, estão associados a maior crescimento da próstata e mais sintomas urinários. Tem um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism que demonstrou que homens que dormiam menos de 6 horas por noite apresentavam níveis de testosterona até 15% mais baixos do que aqueles que dormiam entre 7 e 8 horas. É uma diferença gigantesca mesmo. Então, como melhorar a qualidade do sono? Primeiro, estabeleça uma rotina consistente. Deite e levante no mesmo horário todos os dias, inclusive nos finais de semana. Isso ajuda a regular seu relógio biológico interno. Segundo, prepare um ambiente adequado para o sono. Quarto escuro, silencioso, com temperatura agradável, sem televisão ligada ou celular na mão. A luz azul das telas atrapalha a produção de melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono. Terceiro, evite jantares pesados e tardios. Faça sua última refeição pelo menos 2 ou 3 horas antes de ir para a cama. E lembra do que falei sobre a hidratação inteligente? Diminua os líquidos nas últimas horas do dia para não precisar levantar no meio da noite e quebrar seu ciclo de sono. Algumas pessoas me perguntam sobre cochilos durante o dia. Cochilos curtos de 20, 30 minutos depois do almoço não tem problema e fazem até parte da nossa cultura brasileira. Mas se você tem dificuldade para dormir à noite, é melhor evitar sonecas longas ou muito tarde, porque podem atrapalhar seu sono noturno. E chegamos finalmente ao quinto e último hábito: consumir alimentos específicos que a ciência já comprovou que protegem a próstata. A alimentação é remédio de verdade e existem certos alimentos que são particularmente poderosos para a saúde da próstata. O primeiro que preciso mencionar é o tomate, mas não qualquer tomate, e sim tomate cozido em forma de molho, de refogado. Quando a gente cozinha o tomate, especialmente com um fio de azeite, ele libera uma substância chamada licopeno.
que é um antioxidante extremamente potente e protege as células da próstata contra danos oxidativos e inflamação. Existem estudos mostrando que homens que consomem tomate cozido com regularidade umas 4 ou 5 vezes na semana têm um risco bem menor de desenvolver problemas na próstata. Então pode usar e abusar daquele molho de tomate caseiro nos seus pratos. Coloca no arroz, no macarrão, nos ensopados. Aproveita esses benefícios todos. O segundo alimento são as sementes de abóbora. Essas sementinhas são carregadas de zinco, que é um mineral essencial para a saúde prostática. Aliás, a próstata tem as maiores concentrações de zinco do corpo inteiro e quando há carência desse mineral, a próstata sofre, inflama, cresce além do normal. Um punhadinho de sementes de abóbora por dia, umas 2 colheres de sopa, já fornece todo o zinco que você precisa. Pode comer puro como lanche. Pode jogar na salada, no iogurte e no pão. São super versáteis e deliciosas. Sempre recomendo para os meus pacientes manterem essas sementes à mão e incluírem na alimentação diária. O terceiro alimento é o chá verde. As pesquisas demonstraram que os compostos presentes no chá verde, especialmente as catequinas, têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes muito fortes que beneficiam a próstata. Você pode tomar 2 ou 3 xícaras de chá verde por dia, mas lembra de tomar antes das 5 da tarde para a cafeína não atrapalhar seu sono. Também preciso falar dos peixes ricos em ômega 3, como salmão, sardinha, atum, cavalinha. Esses peixes são cheios de ácidos grossos ômega 3, que são anti-inflamatórios naturais. Tenta comer peixe desse tipo pelo menos 2 vezes por semana. No Brasil temos acesso a peixes frescos de ótima qualidade, então aproveita. E por último, não posso deixar de mencionar o azeite de oliva extra virgem. O azeite é rico em polifenóis, antioxidantes, gorduras saudáveis que protegem a próstata e reduzem inflamação em todo o corpo. Use generosamente nas suas refeições, tanto para cozinhar quanto cru na salada. Agora, tão importante quanto saber o que comer é saber o que evitar. Diminua o consumo de carnes vermelhas processadas como linguiça, salsicha, presunto. Reduza laticínios integrais, principalmente queijos muito gordos. Evite alimentos ultraprocessados, fast food, doces industrializados. Tudo isso aumenta a inflamação e piora os sintomas prostáticos. E o álcool, principalmente cerveja, é muito irritante para a bexiga e para a próstata. Não estou dizendo que você nunca mais pode tomar uma cervejinha ou uma taça de vinho, mas faça isso com moderação e nunca à noite, porque você vai ficar levantando para o banheiro a madrugada inteira. Deixe eu recapitular rapidamente os 5 hábitos que vimos aqui hoje. Primeiro, hidratação inteligente. Bastante água durante o dia, pouca à noite. Segundo, caminhada após as refeições para melhorar circulação. Terceiro, ejaculação regular para limpar a próstata. Quarto, sono profundo para equilibrar os hormônios. E quinto, alimentos específicos como tomate cozido, sementes de abóbora, chá verde, peixes ricos em ômega 3 e azeite de oliva. Esses 5 hábitos funcionam em conjunto, se complementam. Você não precisa começar os 5 de uma vez amanhã mesmo. Pode ir incorporando aos poucos, 1 por semana, no seu ritmo. O fundamental é ser consistente, transformar isso em parte da sua rotina diária. E quero deixar muito claro uma coisa importante. Esses hábitos são estratégias de prevenção e melhora de sintomas leves a moderados. Se você já está com sintomas graves, se tem sangue na urina, se sente dor intensa, se não consegue urinar de jeito nenhum, precisa procurar um médico com urgência. Não tente se automedicar. Não espere as coisas piorarem sozinhas. A próstata é assunto sério de saúde, mas não precisa ser uma sentença de sofrimento. Com os cuidados certos, com esses hábitos simples que compartilhei aqui hoje, você pode manter sua próstata saudável e aproveitar uma qualidade de vida excelente por muitos anos ainda. Já acompanhei centenas de pacientes que implementaram essas mudanças e tiveram melhorias incríveis. Homens que me contavam que não podiam sair de casa porque precisavam estar sempre perto de um banheiro e que hoje viajam, vão ao cinema, curtem os netos sem preocupação nenhuma. Homens que estavam se preparando para a cirurgia e conseguiram evitar completamente.
Homens que tinham perdido a vida íntima e conseguiram recuperar. Não se conforme com o sofrimento. Envelhecer não precisa ser sinônimo de doença ou limitação. Você pode envelhecer com saúde, com energia, com dignidade. E cuidar da próstata faz parte fundamental desse processo. Se esse vídeo foi útil para você, se aprendeu algo novo, peço por favor que compartilhe com outros homens da sua idade, com seus amigos, seus irmãos, seus colegas do trabalho ou do clube. Essa informação pode mudar a vida de muita gente. E me conta aqui nos comentários qual desses 5 hábitos você vai começar a aplicar primeiro. Você já fazia algum deles sem saber que era bom para a próstata? Adoraria ler suas experiências, suas perguntas, suas dúvidas. Estou aqui para ajudar. No próximo vídeo, vou ensinar especificamente como fazer os exercícios de Kegel para homens, que são exercícios do assoalho pélvico, que fortalecem a musculatura ao redor da próstata e da bexiga. São exercícios simples que você pode fazer em qualquer lugar sem ninguém perceber e que melhoram muito o controle urinário. Então, se inscreve no canal para não perder esse vídeo que vai ser super prático. Também vou fazer um vídeo sobre os sinais de alerta, sobre quando é realmente necessário procurar um médico sem demora, porque nem tudo se resolve com hábitos naturais e é importante saber quando buscar ajuda profissional. Cuida bem de você, cuida da sua próstata, cuida da sua saúde, que é o bem mais precioso que você tem. E lembra, nunca é tarde demais para começar a fazer mudanças positivas. Você tem todo o meu apoio e toda a minha admiração por estar aqui se informando, se interessando pelo seu bem-estar.